Foi mesmo um povo a perder de vista nesse 7 de setembro aí, nas principais capitais e cidades do Brasil. Até às 14 horas, 14h30 desse dia 7 de setembro, eu acompanhei tudo pela internet, pela televisão, pelo WhatsApp, né, para registrar as fotografias, os vídeos, as informações no meu blog polibiobraga.com.br. Né? Você vai encontrar tudo ali, polibiobraga.com.br. Acompanhei tudo ali. Agora, às 14 horas, 14h30, eu não me contive, fui para a praça pública também. Estou convidando todo mundo para ir para a rua, como é que eu não vou para a rua, né? Eu fui para a rua. E fui assim, como eu estou aqui. Fui para o Parcão aqui em Porto Alegre. O Parcão aqui é o Parque Moinhos de Vento. É o principal parque desse elegante bairro aqui, Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Todas as manifestações públicas, desde 2014 para cá, foram realizadas ali. Manifestações gigantes que acabaram resultando na deposição da Dilma, depois resultando na prisão do Lula e depois resultando na eleição do Bolsonaro. E de lá para cá, sempre mantendo esse apoio ao governo Bolsonaro aí, que está implementando as principais consignas que foram colocadas em praça pública a partir das manifestações de 2015. Essa é que é a verdade. E agora, claro, o povo todo está voltando para a rua aí, porque está chegando novamente as eleições. Daqui menos de 30 dias vão ter que votar aí de novo, né? E é a oportunidade de, claro, a maioria dos eleitores brasileiros dizerem o que querem, né? O que querem? Uma volta ao passado, a corrupção, que foi liderada pelo candidato lulopetista Lula da Silva e sua organização criminosa, ou prosseguirmos nesse caminho que é o início de um novo ciclo político, econômico e social, também cultural do Brasil, aí, que nos leve a uma sociedade mais moderna, um Brasil mais pujante, que privilegia a meritocracia, né? Então as pessoas entenderam perfeitamente o que está acontecendo aí. Olha, eu fiquei surpreso, confesso para vocês, nessa minha ida ali ao Parcão, porque eu achava, bom, olha, se tiver 20, 30 mil pessoas, vai estar de bom tamanho. Né? Olha, sinceramente, eu contei ali. Eu pego uma fila inteira daquela ali, conto quantos tem 50 aqui nessa fila, multiplico pelo número de filas que tem dali para frente e chega ao resultado, né? Perto do resultado. Né? Nas minhas contas tinha entre 80 a 100 mil pessoas aqui em Porto Alegre, no Parcão, cobrindo ali as duas pistas que começam na rua 24 de outubro e até a Mostardeiro lá no final. Né? Foi um espetáculo cívico sem tamanho, um pessoal entusiasmado, né? Disposto a fazer valer as consignas que vem colocando em praça pública desde 2015. Aí, né? Gente a perder de vista, principalmente lá em Brasília. Né? Quem acompanhou aquela parada cívico-militar e depois a manifestação do próprio presidente Bolsonaro ali, deve ter visto, olha, coisa realmente, estão falando de 1 milhão de pessoas, 800 mil pessoas, acho que é por aí mesmo, né? Até a mídia tradicional aí, que está toda torcendo pelo Lula aí, torcendo pelo eixo do mal, teve que reconhecer alguma coisa muito importante. No Rio também, em São Paulo, Salvador, Florianópolis, eu recebi vídeos de tudo que é parte do país, né? Mas um vídeo que me chamou muita atenção foi, que eu recebi pelo WhatsApp, foi do Rio de Janeiro. Uma live ali de 3 lulopetistas, e um deles dizia para os outros 2 que estavam perplexos diante do gigantismo das manifestações no Rio de Janeiro, e um deles dizia para os outros, olha, você veja que coisa bárbara, eu moro aqui perto de uma das estações do metrô aqui em Copacabana, e vejo aquelas multidões saindo da terra ali, multidões enormes, é deprimente. Ele achou aquilo deprimente. Ele estava achando deprimente aquela gente toda saindo debaixo da terra ali, né? Da estação do metrô, né? E foi assim em todo o país, né? Aqui em Porto Alegre, como nas restantes capitais do Brasil, o que se viu ali na rua? Idosos como eu, pais de família, crianças, senhoras,
é, tudo de verde e amarelo, né? Bom, o discurso do Bolsonaro em Brasília, depois no Rio de Janeiro, ele praticamente sintetiza tudo que corporifica o que passa pela cabeça de todos que foram para a rua hoje, no 7 de setembro. Né? Ou seja, na área política, uma defesa intransigente, sim, da Constituição Federal, que vem sendo conspurcada aí pelas altas cortes da justiça, principalmente o Supremo Tribunal Federal, através dessas atitudes tirânicas de perseguição de políticos que não fecham com o que eles querem, de empresários, inclusive. Aliás, o Bolsonaro até pegou um daqueles 8 empresários que estão sendo perseguidos aí, botou do lado dele, aí, o Luciano Hang, todo de verde e amarelo ali. Então, qual é o discurso dele, que é o discurso das pessoas, né, que se vê inclusive nos cartazes de rua, né? Constituição, né? Aliás, aqui em Porto Alegre foi cunhado um cartaz que estava ali no Parcão que sintetiza isso aí, né? Que é o recado de que aquilo que diz na Constituição, né? Em nome do povo, né? Em nome do povo. Fala em nome do povo, né? E o cartaz, então, os cartazes dizem, né? E já se referindo ao próprio Supremo Tribunal Federal, que se acha acima do povo. Supremo é o povo, né? Depois, no discurso do Bolsonaro, e nas ruas, os cartazes, os discursos que eu ouvi durante a tarde, claro, a defesa dos princípios constitucionais é ali dentro, elencado, a questão da liberdade, que está sendo atacada, hein? Essas decisões que estão sendo tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal aí atacam de frente a liberdade de expressão. Muita gente, até alguns oradores disseram, olha, estou até meio atemorizado, fazia tempo que eu não me sentia assim, estou me sentindo meio atemorizado. Eu mesmo, como jornalista, confesso para vocês que muitas vezes eu me autocensuro, porque os atropelos que o Alexandre de Moraes e seus companheiros ali do Supremo estão produzindo em relação aos princípios constitucionais da liberdade de expressão, esses atropelos aí fazem isso, intimidam as pessoas, de um certo, faz as pessoas até pensar 2 vezes antes de falar no que está dizendo, né? Dentro desse contexto também está a defesa que diz o Bolsonaro claramente no seu discurso, né, do Estado democrático de direito, ou seja, da democracia representativa tal como nós a conhecemos aqui, em contraponto a essa tirania, essa ditadura que cada dia parece mais explícita aí por parte da justiça, né? Que, como dizia o próprio Rui Barbosa, a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, né? E nós estamos sentindo isso aí, inclusive, na pele, mas não passarão, né? Isso na área política, né? Depois na área social, essa questão dos valores, né? Muito importante, né? Não é por acaso que essa gente toda fica de cabelo em pé aí quando vê a gente de verde e amarelo, empunhando bandeira do Brasil, cantando o hino nacional, como eu vi hoje, a plenos pulmões, cantando o hino nacional brasileiro. Olha, fazia tempo que os brasileiros não conheciam sequer a letra do hino nacional brasileiro, que a bandeira do Brasil era conspurcada até em praça pública por esses lulopetistas aí, né? Então esses valores sociais são caros hoje e estão em escrutínio durante essa campanha eleitoral aí, né? Tratando da preservação da família tradicional, homem, mulher, filhos, né? Família, defesa da família, muito importante, é a célula máter da sociedade, é a família, né? A questão da pátria, né? Do amor que se tem que ter pela pátria, os valores que tem relacionados com a pátria, né? A questão da liberdade religiosa, hoje atacada por esses companheiros lulopetistas lá da Nicarágua, lá que estão prendendo padres, prendendo freiras, fechando igrejas, né? Então é a liberdade religiosa, que é o que se defende aqui também. Uma oposição total ao aborto, né? Que não esteja contemplado aí por raras exceções aí, instaladas na Constituição Federal, oposição a essa discussão, tentativa de implementar a identidade de gênero, né? O fim da política nas escolas, né? E, por último, a questão da corrupção, né? Esse governo aí, eu vi cartaz dizendo, olha, 4 anos sem corrupção. Alguns atos de corrupção, sim, se pegou, mas não, corrupção sistêmica
tal como se estabeleceu principalmente durante os governos posteriores à Constituição de 88, essa corrupção sistêmica, favorecida inclusive por governos de coalizão aí que resultaram numa perversão total da ordem política brasileira aí, desmantelada pelo Mensalão e depois pela Lava Jato, isso aí não aconteceu mais, né? Não está acontecendo e não deve voltar a acontecer, né? Tanto que as pessoas gritavam em praça pública em todo o Brasil hoje, né? Lula na cadeia, né? Lula na cadeia. Eu ouvia muito isso aí, Lula na cadeia, né? E na economia, então, nem quero voltar a falar nesse assunto aí com vocês, senão vamos passar a tarde toda aqui conversando aí, né? Mas vocês sabem melhor do que eu que todos os indicadores macroeconômicos estão indicando aí uma recuperação plena da economia, inclusive com o controle da inflação e a geração de mais empregos, né? Isso aí todos os dias está na ordem do dia aí, nós estamos vendo isso aí, né? Como dizia aquele consultor de política de marketing do Bill Clinton, quando ele estava querendo se reeleger e escândalos sexuais estavam atingindo a sua campanha, como dizia ele quando foi interpelado por um colega, mas como é que pode com esses escândalos todos de sexuais aí o Clinton está ganhando? É a economia, estúpido, né? E se for só por isso aí, se fosse só por isso aí, o Bolsonaro já estaria eleito. Então, acho que o que ficou como pano de fundo de todas essas manifestações gloriosas que aconteceram em todo o Brasil hoje, com multidões a perder de vista, a síntese que tem em torno de tudo isso é o seguinte: hoje, há poucos dias da eleição de 2 de outubro, começa a se construir a percepção de que é possível, sim, uma vitória do Bolsonaro já no primeiro turno. Acredite nisso.